Nós só estamos vivos, nós estamos de pé, Senhor, porque o Senhor está do nosso lado, Senhor. Nós só estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que só nós estendermos a mão, Senhor, e tocar em Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Jesus. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, cada vida aqui esta noite, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, tirando enfermidade, Senhor, tanto espiritual, Senhor, quanto física, Senhor. Visita cada uma desta noite, Senhor. Ó Deus, vai passeando, Senhor, nos corações, Senhor, nas mentes, Senhor. Prepara o Teu povo, Senhor, para a Tua volta, Senhor Jesus. Nos ajude a caminhar, Senhor, em Teus caminhos santos, Senhor. Ó meu Deus, esse tempo é tão difícil. É tão difícil, Senhor, nós colocarmos a nossa fé, o nosso amor, tudo que nós temos de melhor em Ti, Senhor. É tão difícil, meu Pai. Não é fácil, Pai. Quem falar que é fácil está mentindo, meu Deus, porque não é fácil. Este mundo, Senhor, ele tem muito a oferecer, Senhor, mas tudo de ruim, Pai. E a gente não enxerga, Senhor, as coisas ruins, Pai Celestial. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos dos nossos corações, para nós enxergarmos, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti e tire das nossas vidas, Senhor. Nos dê força, Senhor, nos dê ânimo, Senhor, para lutarmos contra o inimigo, Senhor, deste século, Senhor, que é para nós podermos vencermos, Senhor, e nós esperarmos preparados a Tua volta, Senhor. E Maranata, Senhor, estamos te esperando, Senhor. A hora que o Senhor vir, a hora que o Senhor quiser nos levar, nós vamos estar preparados em nome de Jesus, porque o Senhor não derramou Teu sangue ali naquela cruz à toa, Pai. O Senhor derramou, Senhor, para nos salvar, e nós queremos isso de graça. Nós, Senhor, precisamos de Tua força, precisamos de Ti. Cuida, Senhor, de nós. Muito obrigada, Senhor, por cada vida desta noite, Pai Celestial. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor me deu em nossas vidas. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a igreja, você que está nos assistindo nesse vídeo na sua casa, com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus alcance a tua casa, a tua vida, todos os ambientes onde você precisa que o Senhor esteja, e Ele está. Quero meditar com vocês nesta noite sobre uma passagem que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, e Paulo deixa uma recomendação a Timóteo. E é nessa recomendação que nós queremos meditar nesta noite, para que nós possamos entender o que Deus quer para nós. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12, onde o Senhor diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 até o 16, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto ou como aos que te ouvem. Feche teus olhos e diga: Senhor, fala comigo. Querido Deus, obrigado, Pai, porque nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa, Deus, poderosa. Palavra essa, Deus, onde o Senhor nos passa recomendações, outras vezes ordenanças, para que nós possamos balizar nossa vida naquilo que o Senhor fala. Dirija-nos e guia-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, interessante que na sua segunda viagem missionária,
O apóstolo Paulo passou ali pela cidade de Listra e lá ele encontrou um jovem cristão chamado Timóteo, e era alguém muito bem conceituado na cidade. Timóteo, ele era muito conceituado e ele era muito bem visto, porque era um jovem crente que pregava a palavra do Senhor e tinha uma vida exemplar. Muitos falavam bem dele. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 e 16, versículo 1 e 2, você vê muitos falando muito bem de Timóteo, não só onde ele morava, mas também na cidade vizinha, como Icônio e outras cidades. Então era alguém de prestígio, era alguém cuja vida estava condizente com a sua mensagem. Mas Paulo chega no versículo 12 de Timóteo capítulo 4 e passa uma recomendação. Não sei se vocês já ouviram recomendações. Geralmente quando os nossos filhos viajam, a gente passa uma recomendação. Às vezes a Ângela vai viajar sem eu e eu passo algumas recomendações para ela. Ela diz, eu já sei, eu falo, mas eu vou recomendar. Recomendação, meus irmãos, é um aviso, é uma advertência, é uma qualidade do que se recomenda, ou seja, é um conselho. Então, recomendar é mostrar a necessidade de algo que precisa ser prestado atenção, é uma convivência, aquilo que tem valor, ou seja, é você fazer um pedido com um sentimento de ordenança. E Paulo recomendava a Timóteo, para que ele pudesse, aquele jovem Timóteo que já havia sido ordenado pelo presbitério, já era alguém que estava reconhecido, era alguém, meus irmãos, que já estava com a sua vida ingressada no ministério. Mas uma coisa, meus irmãos, por causa disso, o apóstolo Paulo, agora o veterano Paulo, convidou ele para fazer parte da sua equipe missionária. Paulo sabia muito bem que Timóteo, junto com a sua equipe missionária, o evangelho iria crescer. Muitas pessoas iriam, através da credibilidade do evangelho vivida, mensagem falada, mensagem vista. O que eu aprendo nessa noite com vocês? Que as pessoas estão lendo a nossa vida. As pessoas não vão abrir a Bíblia e procurar textos, elas vão ler a sua vida, e a resposta que você vai dar é: eu balizei a minha vida no dia de hoje no texto tal, nesta tarde no texto tal, olha, nesta noite eu recorri ao texto tal, nesta necessidade Deus falou comigo em tal texto. Então eu vou parafraseando a Bíblia através da minha vida. E Paulo queria Timóteo na sua equipe, porque a equipe de Paulo tinha que levar adiante o evangelho. Aliás, Paulo foi chamado para ser pregador dos gentios, pregador daqueles que ainda não conheciam a lei. Meus irmãos, tal era o relacionamento do apóstolo Paulo com esse jovem discípulo e pregador, que ele o considerava como verdadeiro filho na fé. Capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Olha como é que ele disse, olha as palavras que Paulo diz para ele: graça, misericórdia e paz. É o que Deus quer para mim e para você. Era a saudação de Paulo para Timóteo: graça, misericórdia e paz. As três coisas eu encontro na pessoa de Jesus Cristo. É Ele, meus irmãos, é a graça do Senhor Jesus, é a paz que Ele dá, é a misericórdia dEle que nós somos alcançados. E diz o seguinte, da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, Timóteo era dedicado a Deus, era um jovem que tinha grandes potenciais, foi consagrado ao serviço cristão pelos líderes da igreja, e Paulo, como um pai espiritual, deixa ele a essas recomendações que constam nesse texto que nós acabamos de ler. A gente gosta de recomendação? A gente não gosta, né? Poxa, mas às vezes a gente ouve: poxa, mas eu conheço, eu já passei por ali, já sou maduro, já estou ali ingressado. Meus irmãos, Deus sempre vai dar recomendações para nós. Recomendações significa: eu preciso ouvir e faz bem para a minha vida. Outra hora Deus vai te dar uma ordem, não tem como tutubiar. Ordem tem que ser obedecida, recomendação precisa ser refletida. Então Timóteo refletiu,
E recomendação para Timóteo vindo da boca de Paulo é como se fosse uma ordem, porque ele estava falando com alguém que o considerava como um pai na fé. Interessante, meus irmãos, que passados alguns anos, agora o apóstolo Paulo, já numa idade mais avançada, cansado das suas lutas e sofrimentos, ele lembra do jovem Timóteo, e ele escreve na sua segunda epístola, no capítulo 4, 7, 8, olha a lembrança, tal consideração, ele vai e escreve a 2 Timóteo 4, 7 e 8, e diz assim: combati o bom combate. O combate que Paulo combateu era bom. Meus irmãos, quando você está combatendo o combate no trabalho do Senhor, ele é bom. Aí ele diz o seguinte: terminei a carreira e guardei a fé. Não parou por aí. Ele continua dizendo: agora me resta, agora está me reservado. Ele sabe que tem algo reservado para ele, a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O que Paulo está dizendo? Enquanto eu amo a vida de Cristo, enquanto eu tenho no meu coração a palavra Maranata, eu posso ver com os meus olhos espirituais que o que está reservado para mim tem garantia em Cristo. E Timóteo precisava saber disso. Você pode perceber que Paulo não recomendou nada que não fosse no âmbito ministerial, nada que não fosse na sua vida de um homem de Deus falando para um outro homem de Deus. Meus irmãos, depois dessas palavras, agora meio num tom de despedida, o apóstolo Paulo chama o jovem Timóteo e diz algo irresistível, meus irmãos, para ele, para a vida do ministro. Ele disse, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 11, recomendação de quem cuidou do jovem, de quem orientou, de quem combateu o bom combate, e agora sabe que o seu tempo de vida é curto. Então ele disse o seguinte: procura vir ao meu encontro. Segunda carta, capítulo 4, versículo 9 e 11. Procura vir ao meu encontro. Demas, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me será útil para o ministério. Ele já estava dizendo: Timóteo, muitos estão apostatando, muitos estão abandonando. Nesse exato momento, aqueles que estavam comigo me abandonaram. Meus irmãos, aquele jovem fiel ao seu pai na fé, embora outros o tivessem abandonado, ele cumpre o pedido de Paulo e vai ter com ele, levando com quem? Marcos. Havia recebido o dom de Deus e fez um bom uso dele. Aí eu quero pensar com você: nós estamos fazendo um bom uso do dom que Deus nos deu? O dom de orar, o dom de interceder, o dom de não perder a oportunidade de citar a Bíblia. A Bíblia precisa estar sendo citada na nossa boca, meus irmãos, porque ela faz parte do nosso cotidiano. Será que Deus não tem algum dom específico para a sua vida? Procura apresentar-se a Deus como obreiro? Que não tem de quem envergonhar, que maneja bem a palavra é um grande dom. Procurai conhecer os melhores dons, e eu passo a mostrar-te um caminho ainda mais excelente. Meus irmãos, por isso é importante procurar atender o chamado de Deus e nunca fugir dos seus propósitos. Naquele momento, Paulo, já com uma idade avançada, ficou só. Olha, Timóteo, eu preciso que você venha ao meu encontro. Dons de Deus negligenciados se perdem. Aplicados, eles crescem e dão frutos. Se o meu dom é tocar, se o meu dom é cantar, se o meu dom é reger, se o meu dom é visitar, se o meu dom é passar uma mensagem, eu preciso exercitar, preciso colocar em prática. É por isso que a Bíblia a todo momento está dando recomendação, mas Paulo deixou bem nítido um problema que Timóteo precisava prestar atenção, que eu quero falar com você nessa noite. Ele falou que nós vivíamos ali a apostasia dos últimos tempos. Capítulo 4, versículo 1 ao 5, ele falou: estamos vivendo um problema de apostasia. Ainda diz mais. Não é difícil descobrir aqui um aviso contra os espíritos enganadores que falam pela boca de homens perversos.
Cada vez que alguém fala uma palavra apostatando alguém da fé, é perversidade. Olha o capítulo 5, capítulo 4, meus irmãos, como ele começa. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Isso aqui tem um estudo bem profundo. Versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria. E ele trabalha a consciência nos primeiros 5 capítulos de Timóteo. Ele trabalha a questão da nossa consciência. Eu preciso ter a consciência pura, consciência boa, mas os espíritos enganadores cauterizaram a consciência dos homens. Você pode perceber, para você chamar alguém para ouvir uma mensagem de Cristo, você tem que apresentar um aditivo, um cantor, um prêmio, sendo que só Cristo satisfaz. Só Cristo, meus irmãos, é mais do que o suficiente. Versículo 3: que proíbem o casamento e exigem abstinência alimentar. Os alimentos que Deus criou, eles proibiam, invertendo as coisas. Aquilo que Deus santificou, eles diziam que não. Mas eu quero dizer uma coisa importante para vocês, meus irmãos. Nós devemos notar nessa epístola a grande importância de termos uma consciência boa. Meus queridos, não deixe a nossa consciência cauterizar. Pecado continua sendo pecado. Aquilo que Deus não gosta continua sendo nocivo. Deus todos os dias vai passar para mim e para vocês recomendação. Por isso que é bom logo pela manhã consultar a Deus. Assim que eu acordar, já preciso dizer: Deus, o que o Senhor quer para mim hoje? O que o Senhor tem para mim? Com certeza Ele vai te passar recomendações importantíssimas, meus irmãos. Devemos ter uma consciência boa. Sabe, apostasia é uma coisa que somente pode acontecer na esfera da produção cristã. O mundo nada tem que apostatar. Só pode apostatar aquele no ambiente cristão. É o abandonar a fé, porque ninguém já não está ingressado na fé, não tem o que abandonar. Meus irmãos, aqui nós temos conselhos íntimos de um jovem, de um jovem servo de Deus, sabe? Versículos 6 a 16, nós vemos ali o empenho do apóstolo em que o seu filho na fé pudesse obter um bom resultado no serviço cristão. Por isso os conselhos sensatos que ele passa. Ele estava investindo em alguém que está ingressado na fé cristã. Aí eu fico pensando, como é que nós estamos hoje com nossa consciência? Se o versículo 12 diz assim: se algum jovem ou alguma jovem não quiser ser desprezado, que seja um exemplo. Um exemplo. Uma vida exemplar não pode ser desprezível, porque ela tem um valor incomparável. Meus irmãos, nós temos aqui algumas coisas, só nessa primeira carta aqui, que fala sobre uma boa consciência. Capítulo 1, versículo 5. Crente precisa ter uma consciência boa. Boas obras, capítulo 5, versículo 10. A boa consciência, ela resulta em boas obras. Um bom testemunho, capítulo 3, versículo 7. Consciência bom, boas obras, bom testemunho, um bom ministro. Todos nós ministramos. Pastor, não tem nenhum ministério? Tem sim, a sua família é o seu primeiro ministério. O local de trabalho, você ali tem um ministério. O seu trajeto cotidiano, onde você cumprimenta as pessoas, as mesmas que você já tem um convite, é o seu ministério. Então, meus irmãos, eu tenho que ter um bom ministro, ser um bom ministro de Cristo, porque eu preciso ter uma boa doutrina, um bom combate. Esse combate é bom. Pastor, é duro, é difícil, parece que tem hora que eu não vou vencer, mas o combate é bom, meus irmãos, porque o general garante. Quem é o general? É Cristo. Mas eu tenho também uma boa confissão. Ah, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como é que está a sua consciência? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. As escrituras falam muito dessa consciência má.
fala da consciência convicta, fala da consciência limpa, fala da consciência boa, mas também fala daquela consciência atenciosa e respeitosa, ou seja, eu estou atento a tudo que Deus fala, e eu estou atento a tudo que está acontecendo, eu consigo perceber uma diferença entre a vontade de Deus e o que acontece em minha volta. Sabe, meus irmãos, a pessoa só se pode entregar ao bem se ela nada tiver a ver com o mal. Eu preciso ter uma boa consciência para combater o bom combate. Se eu não tiver uma boa consciência, mas eu tenho uma consciência má e vou querer combater algo. Eu só posso ter uma boa consciência se eu nada tiver a ver com aquilo que é mal. E por último, Paulo deixa 3 principais responsabilidades para Timóteo que eu quero apresentar para vocês. Primeira coisa, leitura pública das Escrituras. A Bíblia tem que ser lida em voz alta. Leia a Bíblia. Deus falou para Moisés, Deus falou para Josué, lê para o povo. Eu preciso. Então a Bíblia precisa ser externada, a Bíblia precisa ser falada. Segunda instrução, meus irmãos, segundo princípio de responsabilidade que Timóteo estava ouvindo de Paulo: exortação através da pregação, isto é, sermão. Exorta o povo. Qual é a exortação? Cuidado. E olha que hoje eu penso que cada vez que o tempo se passa, cada vez que a apostasia aumenta, mais eu preciso dizer a palavra cuidado. Você vê que a gente ouve todos os dias três advertências: cuidado com a máscara, cuidado com o distanciamento, cuidado com o álcool, porque senão você contamina e pode morrer. E o Senhor continua dizendo: cuidado com o pecado, cuidado com a apostasia, cuidado quando você dá ouvido a espíritos enganadores, cuidado com as paixões dos últimos tempos, cuidado. E essas são advertências que me garantem saúde e vida. Meus irmãos, enquanto a gente não ouve as advertências, a primeira coisa que vai embora de nós é a paz. Terceira coisa, doutrina, o ensino conforme Jesus nos falou. Meus irmãos, precisamos de doutrina. O povo precisa ser doutrinado. Interessante que quando Deus chamou Moisés e passou os 10 mandamentos, ele estava doutrinando o povo. Interessante que a todo momento tinha sempre um homem falando, ouvindo Deus, descendo e passando para o povo doutrina. Doutrina significa ensinamentos bíblicos. Eu quero chamar vocês para Lucas capítulo 4. Eu quero dizer para vocês o maior exemplo de alguém que doutrinou e sua vida era a doutrina. Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde ele foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus entra na sinagoga, dá a ele o livro, e ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim para fazer o que eu estou falando agora. Vista, curar, libertar, é o que o mundo precisa hoje. Meu irmão e minha irmã, Deus a todo momento, Deus aconselha a quem é importante. Já viu alguém dando conselho para quem não conhece? A gente aconselha os nossos filhos. Dificilmente a gente aconselha o filho dos outros, mas os nossos. O pai aconselha-nos. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo que, agindo ou procedendo assim, o ministro garante a salvação dos seus ouvintes através do seu modo exemplar de vida. Então, meus irmãos, tenho uma preocupação: Deus me recomende, me oriente, me ajude, fala comigo, porque
Paulo diz: assim você vai salvar tanto a ti quanto a ti mesmo. Mas tem cuidado da doutrina. Duas coisas eu preciso cuidar, meus irmãos: da minha vida espiritual e da doutrina. É aquilo que Deus falou para Timóteo. É o que eu falo para você. Você que está na sua casa nesse momento, como está a sua vida? A gente tem gasto tanto tempo com tantas coisas que não vão nos acompanhar na vida eterna. E quero dizer para você uma coisa: invista mais tempo em ouvir Deus, porque assim você vai ver frutos dignos dentro da sua casa, no ambiente onde você vive, aonde você for. Deus vai transformando através de você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique na paz. Amém?